É hoje, torcedor. Hoje é dia de Vasco. Eu não sei se eu chego aqui para falar exatamente essa frase com alegria, com felicidade ou até mesmo com uma tristeza. Porque sim, hoje o Vasco entra em campo após 4 derrotas consecutivas. Hoje o Vasco entra em campo mantendo o Maurício Barbieri na beirada de campo. Hoje, o Vasco entrará em campo contra o Internacional após uma goleada contra o Flamengo. Mas sabe qual é o mais engraçado? Sabe qual é o mais doido? Sabe qual é a maior loucura? Que mesmo diante disso tudo, mesmo diante de hoje ainda estarmos na 19ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, após passar 2 anos na Série B, eu, você e todos nós estaremos às 4 horas da tarde ligando a TV para assistir o Vasco Internacional e acreditando numa vitória do nosso Vasco da Gama dentro do Beira-Rio em cima deles. Sabe o que é isso? Isso é Vasco. Isso é muito amor. Isso é muita paixão. Isso é Vasco pra caraca. E é claro, a gente fica animado. A gente vai trazer detalhes aqui sobre tudo o que vai acontecer nessa partida, pois vai haver mudanças. Barbieri não entrará nesse jogo de hoje contra o Internacional com a mesma escalação que enfrentou a equipe do Flamengo nessa última segunda-feira. O 3-4-3 montado para enfrentar o maior rival, esquece, não irá se repetir nessa tarde de hoje. O Vasco vai modificado e o Vasco vai surpreender com os seus 11 iniciais. A gente, é claro, vai falar sobre isso, vamos falar também sobre o lado deles, vamos falar sobre palpite, expectativa da imprensa sobre essa partida e muitas outras informações. Porém, é claro, torcedor, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você muito bem informado sobre o que acontece no nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E, rapaziada, estamos aí no objetivo de chegarmos aos 94 mil inscritos. Faltam menos de 150 pessoas, então, de verdade mesmo, se você está confiante na vitória do Vasco, ou se você é vascaíno, depois de uma semana de protesto, depois de uma derrota num clássico, num momento complicado e você ainda acredita na vitória do Vasco, por amor a esse clube, se inscreva no nosso canal. Porque também, se perder hoje, as críticas vão aumentar, a pressão vai aumentar. Pode ter certeza que se o Vasco novamente tiver um desempenho pífio como vem tendo nessas últimas rodadas e perder para o Internacional no Beira-Rio, nós não iremos aceitar mais do que já não aceitamos o Barbieri na beirada de campo. Se perder hoje, é rua, é fora Barbieri. E aqui iremos criticar. Então contamos já com vocês, esperando até mesmo o pior. Porque hoje, mesmo diante de toda a confiança do torcedor vascaíno, sabemos das dificuldades que será enfrentar o Inter no Beira-Rio. Mas conto com você. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo. Vamos juntos, vamos aqui pelo canal do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Pois hoje, às 4 horas da tarde, no Beira-Rio, o Vasco da Gama enfrentará a equipe do Internacional. Um jogo importante para o Vasco, principalmente diante deste momento. Um jogo que foi prometido. Mudanças na postura, mudanças na performance, novos resultados. E essa promessa não foi feita por mim, não. Essa promessa foi feita pelo zagueiro e capitão do Vasco, Léo. No protesto que aconteceu nessa última quarta-feira lá no CT Moacir Barbosa, com os torcedores de torcidas organizadas pediram a cabeça, se é assim que eu posso falar, do técnico Maurício Barbieri, o Léo se colocou à frente e falou: vamos juntos por esse cara, apontando pro Barbieri, dê mais uma oportunidade a ele, confiem no Barbieri. A torcida vai confiar, a torcida vai apoiar. Mas se hoje perder para o Internacional, a situação irá ficar ainda mais complicada. Então, para entrar no ritmo desse jogo, para entrar no clima de Vasco Internacional, dê uma olhada aí nessa parte da semana agitada, se tratando do protesto. Se liga nas palavras do Léo, relembre o que o zagueiro e capitão do Cruz Maltino falou aos membros das organizadas que estiveram presentes no CT sobre essa partida que estará sendo realizada hoje contra a equipe do Inter. O que a torcida faz? A porrada comeu dentro do metrô, quem tava era nós. Vamos montar embora. Isso que a gente quer por causa de você, irmão. A gente levou dessa porra, a gente ama essa aqui, mano. A gente ama o Vasco. A gente ama o Vasco. Eu posso falar de mim e falar de mim. Eu tenho vergonha, eu não consigo descer do elevador na minha casa, pensando rápido no carro.
porque eu tô com vergonha. Porque a gente olha na tabela e você vem em 19º, isso é vergonha. Não é por causa de dinheiro de nada, não. É o brilho do cara que vem de dentro. É o cara olhar e caraca, o Vasco é grande, eu não quero a minha carreira. Mas eu peço uma coisa pra vocês. Dá mais um voto de confiança nesse cara que trabalha muito. E confia nesse grupo aqui. Calma aí, porra. Apoia esse cara. Não começa não, mano. Pode porra. ser? Pode Não ser? vai o bagulho não, porra. Eu tô falando com... Pode ser, pode apoiar esse cara, apoia esse grupo aqui. Apoiar, Ele já tá a gente tá chegando, fazendo isso já, cara. Tá fazendo isso já, pra apoiar esse cara. Tá faltando resultado, pô. Léo, Paulo, Luiz. Chama o cara. Promessa tem que ser cumprida. Então a gente espera que hoje, contra o Internacional, essas palavras do Léo de fato venham a acontecer. A gente venha a ver uma outra postura desse elenco do Vasco. Porque é realmente um momento conturbado, um momento complicado, um momento de pressão para esse atual elenco, visto tudo aquilo que vem acontecendo. Promessas não cumpridas, e eu faço questão de voltar a repeti-las aqui. Promessas de um elenco fechado até abril de 80% a 90%. Promessas por parte do Abel Braga que o torcedor não iria sofrer mais. Promessas do Josh Wander lá no ano passado, que o Vasco não iria ter mais diferença de orçamento com relação ao Flamengo. Ano passado, na partida contra o Flamengo no Campeonato Carioca, seria o último jogo que isso iria acontecer e não está acontecendo. O Vasco ainda é um clube que tem uma diferença orçamentária gigantesca com relação ao seu maior rival. A situação atual no Campeonato Brasileiro de 19º colocado, 4 derrotas consecutivas para Santos, São Paulo, Fortaleza e Flamengo. A 19ª colocação, uma vitória em 9 jogos, é um momento de pressão. Protesto na segunda-feira em São Januário logo após a derrota, protesto na quarta-feira no CT Moacir Barbosa, protesto e pressão por parte de conselheiros, dirigentes atualmente do Vasco da Gama, para cima tanto do Melo quanto também do Paulo Brax, expectativa de uma demissão que pudesse vir a acontecer durante essa semana que passou, e a gente trouxe essa informação a vocês, que mesmo diante da não demissão, tanto do Paulo Brax, quanto do Abel, quanto do Maurício Barbieri, havia expectativa de um pedido de demissão por parte dos três, vista a pressão que está acontecendo hoje nos bastidores do Cruz Maltino. E eu já adianto aqui a vocês, não estranhem, caso o Vasco perca hoje. Não estou torcendo por uma vitória, não sou maluco, eu sou Vasco. Mas caso o Vasco perca hoje, o que não é um resultado difícil de acontecer, vista a pressão que vive, um elenco limitado, enfrentando um Inter dentro do Beira-Rio, lotado, a expectativa é que o Barbieri nem sequer chegue para dar a entrevista coletiva, seja demitido logo após o apito final da partida. Então esse é um clima de tensão, é de fato um clima de pressão para esse atual elenco. E o Barbieri, sabendo disso, sabendo que será a cartada final dele, a última cartada, a última chance do técnico Cruz Maltino, ele vai com mudanças para nesse atual elenco para a partida de hoje. Ontem foi dia de treino no Rio Grande do Sul e hoje o Barbieri realizou... E ontem mesmo, né, o Barbieri realizou as mudanças para hoje. As alterações vistas dão a entender que o Vasco entrará em campo com a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, Puma e Piton nas laterais, Capasso e Léo na zaga. 4 defensores, da maneira normal, da maneira que o Vasco vinha atuando no Campeonato Carioca e da maneira que deu certo, sem Robson, sem Miranda, com Manuel Capasso, um zagueiro que valeu, que foi 8 milhões e meio de reais. O Vasco pagou essa grana ao Atlético Tucumã. Porém, o que me preocupa é o sistema de meio campo, pois o sistema de meio campo será composto por Jair. Até aí tudo bem, ótimo inclusive. Marlon Gomes, perfeito. Não há melhor que o Marlon Gomes hoje nesse sistema de meio campo para ser o titular. Matheus Cocão, Matheus Carvalho, tudo bem também. Um nome que na segunda-feira se destacou, um nome que entrou bem, um nome que, segundo informações, ganhou pontos, tanto com a comissão técnica, o que é fato, quanto também com torcedores vascaínos. Após o clássico, os torcedores vascaínos falaram muito bem do Matheus Carvalho. Eu fui um dos que falei bem. Mesmo após aquela humilhação, a gente viu, durante os lances do Matheus Carvalho na partida, que era um jogador que tinha uma noção de bola. Foi uma das contratações mais criticadas da SAF? Foi. Uma contratação que, acredito eu, que não deveria ser feita. Jogador reserva do Náutico, o Náutico hoje na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu não consegui compreender, entender como o Vasco achou esse atleta. Não consigo ainda. Não entra na minha cabeça de maneira nenhuma a chegada do Matheus Cocão, mas vem se destacando. Entrou bem no segundo tempo, informação que temos é que ele está indo bem nos treinamentos. E é claro, é a grande oportunidade da vida dele, então ele está agarrando com todas as mãos. Se falta qualidade, eu tenho certeza que não vai faltar entrega para o Matheus Cocão. Essa é uma realidade, então vai merecer a vaga de titular. Mas o outro nome, né, desse setor de meio campo para formar esse quarteto
é o Zé Gabriel. E o Zé Gabriel me preocupa, porque o Zé Gabriel, antes de entrar em campo contra o Flamengo, não havia entrado em sequer 1 minuto durante o Campeonato Brasileiro. O Zé Gabriel voltou a ser relacionado na partida da última segunda-feira. Ele não havia sido relacionado para sequer nenhuma partida durante todo o Brasileirão antes de segunda. E aí eu queria entender a lógica do Maurício Barbieri, é muito chato, porque antes mesmo de começar a partida eu já estou aqui criticando, mas não tem como passar batido sobre isso. Como um jogador que não estava sendo relacionado, não foi relacionado na primeira rodada, na segunda rodada, na terceira rodada, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e na oitava, voltou a ser relacionado na nona, foi relacionado, entrou em campo e vai ser titular na 10ª rodada. É muita loucura pra minha cabeça pequena, gente. Não consigo compreender. Mas é a lógica do Barbieri. Não concordo com o Zé Gabriel no sistema de meio campo. Mas fica também o questionamento. Se não for ele, quem será? Rodrigo? Galarza? Gabriel Carabarral? São esses questionamentos. O fato é, o Vasco entrará amanhã com 4 jogadores da posição de volante no sistema de meio campo. O Marlon é um volante de origem, o Zaire é um volante de origem, o Matheus Carvalho é um volante de origem e o Zé Gabriel é um volante de origem. Um Vasco que vai povoar o meio campo, mas o Vasco que vai também ter todas as peças do meio sabendo defender. Essa é a situação. E a dupla de ataque, Alex Teixeira e Ryan. Expectativa é que essa venha a ser a formação. Expectativa, sim, é que o Pedro Raul tenha perdido a vaga para o garoto de 16 anos, Ryan, do sistema ofensivo. Te anima, torcedor, esse sistema de 4-4-2, com 4 volantes, com Zé Gabriel, com o Matheus Carvalho? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Uma formação muito diferente daquilo que o torcedor viu durante a temporada. Uma formação que, é claro, será alvo de polêmicas, mas é dessa maneira que o Vasco treinou durante a semana e deve enfrentar a equipe do Inter nessa tarde de hoje. E além disso ainda, uma informação se tratando sobre Vasco e Inter, porém de mercado, importante trazer a vocês, que é sobre o Paulo Vitor. Pois o Vasco bateu o martelo nessas últimas horas e definiu que não vai exercer a opção de compra do lateral esquerdo. O lateral pertence ao Internacional e está emprestado ao Cruz Maltino até o dia 30 de junho desse mês. Assim que o dia 30 chegar, Paulo Vitor retornará ao Internacional, pois seu vínculo contratual de empréstimo com o Vasco estará sendo encerrado. O Vasco confirmou, não vai exercer o direito de compra, a opção de compra, e agora busca um novo empréstimo junto ao clube gaúcho. Ele tem uma opção de compra na casa dos 2 milhões de dólares, algo em torno dos 10 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. Um investimento altíssimo para um atleta que infelizmente não entregou absolutamente nada ao Vasco durante todos esses jogos. Foram apenas 5 partidas na temporada. E de fato, 5 jogos na temporada, um jogador como o Paulo Vitor, que está... Pelo menos, né? É chato falar isso, é complicado falar isso, mas de apenas 22 anos, ainda tem muito a evoluir na carreira, acredito eu, mas que até o momento não chegou nessa fase de maturidade profissional, não sei se vale 10 milhões, acredito inclusive que não valha. O Vasco também, sabendo disso, sabendo da necessidade de investir em outras posições, vai realmente deixar aí de lado essa opção de compra, mas tenta ainda viabilizar uma renovação contratual do empréstimo, até porque hoje, na reserva do Lucas Piton, tem apenas ele e o Riquelme. Riquelme voltando de uma lesão, e é realmente muita responsabilidade nas mãos de um jogador jovem como o Riquelme ter essa obrigação de estar sempre pronto, preparado para entrar no lugar do Lucas Piton no Campeonato Brasileiro, após uma lesão muito grave que afastou o garoto quase 1 ano dos gramados. Então o Vasco busca realmente ter esse substituto imediato. O Riquelme é um jogador a longo prazo visto com bons olhos, mas pelo Vitor de imediato é de fato a melhor opção. Mas volto a repetir, a opção de compra não será exercida pelo Vasco da Gama. Concorda com isso? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E torcedor, para finalizar o vídeo, falar aqui sobre 2 informações. A primeira, palpite, pois o palpite do GE deu seus palpites e de 8 pessoas, 8 jornalistas, 7 deram a vitória certa para o Inter, um empate e ninguém votou na vitória do Vasco da Gama. Eu gosto assim. Gosto que ninguém acredite na vitória do Vasco, nem sequer um, que é nessas horas que o Vasco acaba vencendo. Quando ninguém acredita nele, o gigante da colina surpreende. E sobre a arbitragem também, uma informação importante, a arbitragem confirmada. Essa confirmação aconteceu na última quarta-feira. Edna Alves Batista, a árbitra FIFA, apitará a partida de hoje entre Vasco e Internacional. Tenho algo a falar aqui sobre a Edna. Quero não criticá-la, porque ela apitou muito bem a partida contra o Vasco e Fortaleza lá no Castelão. Mas é uma árbitra que foi punida em maio. Poucos dias atrás, inclusive, ela estava punida, pois
foi decisiva de uma forma negativa num clássico entre Flamengo e Botafogo. A CBF puniu essa árbitra e colocou na Série B do Campeonato Brasileiro durante algumas rodadas. Ela hoje retorna e já vai apitar o seu segundo jogo do Vasco em poucas semanas. Por quê? Essa é a minha pergunta. Tô aqui pra criticar e antes que vocês pintem aí uma imagem que não existe, não é por ser mulher, não. Porque eu sempre tenho essa postura de criticar a escala de arbitragem das partidas do Vasco da Gama. É uma árbitra que acabou de entrar em uma polêmica, entrou em uma polêmica no Campeonato Paulista, num clássico entre Palmeiras e Santos. Estava na Série B algumas rodadas atrás por uma punição e agora vai apitar uma partida quente, tanto pro lado do Vasco quanto pro lado do Internacional. Se o Vasco está pressionado por estar na vice-lanterna, o Inter também está pressionado por estar na 14ª colocação, a apenas 4 pontos da zona. O Inter está pressionado porque das últimas 5 partidas, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1 no Campeonato Brasileiro. O Inter está pressionado porque na Copa Conmebol Libertadores não vive uma fase bem. O Inter, no caso, na sua fase de grupos, não está completamente classificado. Muito pelo contrário, o Inter corre riscos de eliminação ainda na fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. Então é um jogo de pressão para ambos os lados. Será que a Edna vai ter condições de sustentar essa pressão? Essa é a pergunta que eu faço. Volto a repetir antes que vocês pintem uma imagem que sempre há espaço para isso. Ah, o Lucas está criticando porque é mulher. Sempre tem essa iniciativa, essa postura de criticar a escala de arbitragem do Vasco. Fica esse questionamento. Será que foi arriscado? Não foi arriscado? A gente espera que não. Mas a gente fica por aqui. Esse foi, de fato, o Acorda Vascão, né? Apenas o primeiro vídeo desse domingão. Estaremos aqui de volta, muito provavelmente com o pré-jogo do Gigante, meio-dia. E logo após, com o pós-jogo do Gigante, às 7 horas da noite. Contamos com o apoio de todos vocês. Então se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo, deixem aqui embaixo seu comentário. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.